Na Copa do Mundo de 2010, um fator adicional em toda a festa, que é o Mundial, foi a presença das famosas vuvuzelas. Acho que você deve lembrar que eram algumas cornetas de plástico, material sintético, que foram distribuídas nos estádios e que se tornaram marca registrada daquela Copa. Após esse marco, nas Copas seguintes, 2014 e 2018, houveram também tentativas de manter essa recente tradição, digamos assim, de manter essa marca. E nessas duas Copas, os instrumentos escolhidos foram instrumentos de percussão. Um episódio um pouco inusitado aqui no Repercuta, mas é sobre isso que eu vou falar, como você viu aí no título. Eu vou tratar de instrumentos de percussão que serviram à grande festa que é a Copa do Mundo. Interessante, e é claro que eu poderia trazer também os tambores que a gente tem em todos os estádios, mas que não é específico da Copa do Mundo. É claro que a gente os vê muito mais durante os jogos de futebol, não apenas na Copa, é claro, mas tanto a cachirola como as lózicas também nasceram, de certa forma, inspirados na percussão, mas é claro, focados na Copa do Mundo. E olha, eu vou começar por 2018, pela Copa da Rússia. Isso porque a cachirola, por ter sido brasileira, por ter sido realizada aqui no Brasil, enfim, por ter sido idealizada por um artista brasileiro, eu consigo muito mais informações do que as lózicas. Então, que são as colheres que foram comercializadas e distribuídas na Copa da Rússia em 2018. As lózicas, que também encontrei com a pronúncia de lúzicas, são colheres de plástico que marcaram um ritmo durante os estádios na Rússia. Mas, de cara, eu tenho que falar para vocês que o som delas é bem menos estridente do que era as vuvuzelas, por exemplo, e também a cachirola. As lózicas são adaptação direta do costume de se utilizar duas colheres de madeira colocadas com as costas umas para as outras, uma de costa para a outra. Com uma terceira colher se tocam essas outras duas, lembrando inclusive um agogô. Mas aí, para popularizar durante o Mundial da Rússia, os torcedores que não tinham habilidade em tocar, na verdade, né, esse instrumento de percussão, para esses torcedores e torcedoras foram adaptados um par de colheres de plástico, já uma presa a outra, e a movimentação é muito mais parecida, por exemplo, com uma castanhola. Então é mais fácil para todo mundo participar e fazer seu som durante a Copa. O designer que concebeu a ideia foi o Rustam Nugmanov. Ele recebeu apoio do governo russo para produzir uma linha de colheres coloridas e também foram patenteadas, é claro, como colheres da vitória e que foram reconhecidas como um instrumento oficial da Copa do Mundo. O próprio Rustam chegou a declarar também: quando nós estávamos escolhendo um instrumento que é tipicamente russo e que reflete valores culturais russos, nós tínhamos 3 escolhas: o treskotcha, que imita barulho de palmas, um chocalho e também uma lózica. E dessa forma, nessa eleição, as colheres, a lózica foi eleita. A ideia na época era escolher um instrumento que pudesse marcar ritmo, mas que não fosse dominante durante os eventos, que não incomodasse tanto quanto as vuvuzelas acabaram fazendo lá na África do Sul em 2010. E essa escolha deles também se deu porque eles queriam evitar o barulho também que a cachirola em 2014 produzia. Na avaliação deles incomodava bastante também. Ainda abrindo aspas para o Rustam, ele diz: os sons da cachirola parecem com de uma colmeia. É um instrumento muito alto e também não permite que você marque um ritmo. Segundo o russo, apesar de você saber, para quem toca o cachixi, por exemplo, que é um instrumento diretamente de onde se tirou a inspiração para a cachirola, que é possível sim tocar um ritmo, como eu vou falar mais na frente. Esse hábito de bater colheres também se refere à cultura judaica. Tem um episódio aqui no Repercuta também. Tem um episódio aqui do Repercuta também que eu falei sobre o Saul Dreyer,
Ele que era judeu, viveu na Polônia durante muito tempo, e lá também havia esse hábito de bater colheres, inclusive hábito compartilhado bastante durante os períodos nos campos de concentração. Então vamos sacar um pouco do som da lósicas ou lúsicas, tanto utilizadas na Copa do Mundo da Rússia. Eu confesso, eu sou um grande fã da Copa do Mundo, gosto muito de futebol, gosto de várias coisas para além da bateria, e que não trago para cá por Repercuta, por seu recorte mais específico, mas eu confesso que eu não lembrava dessas colheres no Mundial, não lembro de ter visto pela TV em lugar nenhum. Realmente só vim saber da existência delas durante a pesquisa para esse episódio aqui do Repercuta, mas vamos ouvir, vamos sacar um pouco do som. Através do som fica muito mais fácil do que apenas eu falando aqui. Это очень оригинально, это по-русски, поэтому, наверное, и ложки здесь будут очень уместны. Durante a Copa da Rússia, chegaram a produzir 3.000 colheres por mês e depois essa produção foi ampliada para 10.000. Na época, as lósicas custavam 990 rublos, que na época também, conversão, davam R$ 61,14 para se ter a duplinha de colheres. Agora vamos para a Copa de 2014, realizada aqui no Brasil, para falar um pouco da cachirola, inspiração direta do cachixi. Você que é percussionista, baterista, ou que não, você deve lembrar, ou você que também não toca, você já deve ter visto em algum show que você tenha ido e que tenha presença de percussão. A cachirola é um instrumento musical do tipo chocalho, que foi criado pelo artista Carlinhos Brau para ser o instrumento oficial da Copa do Mundo de 2014. Ela foi certificada no dia 27 de setembro de 2012 pelo Ministério do Esporte na época. Como eu já falei, a concepção dela é inspirada livremente no cachixi, que também é um chocalho amplamente utilizado, típico da capoeira. A diferença é que o cachixi é feito de palha e sementes dentro dele, aquela caixinha, e a cachirola é de plástico, material sintético. Na época, um dos argumentos do Brau era que eles eram mais ecológicos que o bambu, que é usado normalmente para a construção dos cachixis e há séculos pelas comunidades indígenas. E aí já entra na primeira polêmica da época, que de cara, você escutando isso, eu fazendo a pesquisa, de cara você saca que é uma grande contradição, porque o material utilizado era exatamente o polietileno, que é um material sintético, e que se a gente for abordar a forma de produção, ele libera diretamente o CO2, que é o dióxido de carbono, na atmosfera, da mesma forma como os vegetais, no caso, quando se confecciona com a palha do cachixi, por exemplo. Mas a diferença é que a cachirola ela demora muito mais para se degradar no ambiente, né, do que o polietileno convencional dos cachixis. Então, era uma grande contradição nesse sentido. Na época também o Carlinhos informou que houve uma grande preocupação para que o som emitido pela cachirola não fosse tão ruim, tão desagradável aos ouvidos do público que estivesse no estádio, como também a galera que estiver assistindo pela televisão. Ele disse: a cachirola respeita os limites sonoros, ela reproduz sons da natureza, do mar, por isso trabalhamos com os melhores engenheiros acústicos para que o som fosse gostoso e agradável. Na época o ministro do esporte era o Aldo Rebelo, e junto com o Carlinhos e a FIFA, é claro, chancelando o projeto, foi dado o start, né, o início e a concepção do instrumento. A cachirola, ela foi, eu lembro até na época de programas de comédia, e eu me lembro bastante que a turma chamava de cachirola. É uma coisa que eu não esqueço, porque foi como teve muita polêmica na época. Então, enfim, sempre passava todo lugar que eu ia, enfim, televisão, jornal, os meios de comunicação, a internet e tal. Então, eu sempre passava por mim. O instrumento foi apresentado ao público numa mostra chamada O Olhar que Ouve, que foi composta por 19 obras do artista baiano, o Carlinhos Brau, e que ficou em exposição na sede da Presidência da República em 2013, e com a aprovação à época da presidente Dilma Rousseff. E aí vem outra polêmica da época. Isso porque em 2010, especialistas ligados à preservação e à promoção de culturas tradicionais afro-brasileiras e também
pessoas ligadas ao direito intelectual acabaram criticando negativamente essa certificação que foi dada pelo Ministério dos Esportes à cachirola, porque por ser uma cópia direta do cachixi faz todo sentido mesmo. E para esses especialistas, faltou cuidado das autoridades ao promover iniciativas privadas sem se atentar à proteção do patrimônio cultural brasileiro, como é o caso de vários instrumentos musicais. Na época, a Josilene Magalhães, que era diretora substituta do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Palmares, numa época que a Fundação Palmares ainda defendia o que realmente deveria ser defendido, e aí de voltar esse tempo, mas na época ela declarou: somos contrários ao registro desse objeto pela iniciativa privada, sem que as comunidades tradicionais que criaram os instrumentos originais sejam beneficiadas. É necessário discutir melhor a questão da propriedade intelectual e de como recompensar os povos tradicionais por iniciativas como essas. Acho muito válido a crítica também. Na época eu não ligava muito, eu não dei muito ouvido, mas hoje fazendo a pesquisa faz todo sentido. E aí tem um caso emblemático que foi o primeiro dia em que o instrumento foi distribuído, em que distribuíram cachirolas nos estádios. Foi num jogo no clássico Bavi, inclusive Bahia e Vitória, em abril de 2013. E aí a torcida do Bahia jogou várias cachirolas no gramado da Fonte Nova. Em 27 de maio de 2013, eu vou detalhar mais na frente, o COL, que era o comitê organizador local, anunciou que a cachirola não seria permitida nos estádios por questões de segurança, e essa proibição inclusive acabou sendo imposta também para jogos amistosos, além da Copa das Confederações e, é claro, a Copa do Mundo 2014, ou seja, a cachirola nem viu o jogo, nem chegou na Copa, para falar a verdade. Essa ideia de distribuir no jogo entre Bahia e Vitória não foi legal, porque além dessa questão da cachirola, outro motivo foi que o Bahia levou 5-1 do Vitória nesse jogo, então sobrou também para a cachirola cair no campo lá e ser espalhada. Acredito eu que esse foi um dos motivos, porque como esse foi um evento teste, a FIFA estava avaliando lá também. E se isso acontece num jogo, por exemplo, em qualquer jogo que fosse durante a Copa, o jogo ia ser paralisado. Isso para a FIFA, isso não é legal, é desaprovado, né? E mancha um pouco a imagem do evento como um todo. Eu lembro que vi uma cachirola, acho que bem depois da Copa do Mundo, em algum shopping da vida, assim. O negócio era caro pra caramba. Eu lembro que eu pegava assim, peraí, cara, o custo de produção disso aqui não é isso, não. Apesar de bem feito. Mas, enfim, é um cachixi de plástico. Eu vi a gente até brincando, dizendo que parecia uma granada também, que lembrava mais uma coisa de guerra do que algo para celebrar, musicalmente falando. Outra inspiração, além do cachixi, também é, na verdade, ali na cabaça, na verdade, o cachixi, que também é presente no berimbau, tendo esse mesmo nome. Uma matéria que eu encontrei de 2014 falava um pouco sobre essa questão que, mesmo com a proibição nos estádios, a cachirola acabou sendo um sucesso de vendas. Em 2022, ano de gravação desse episódio do Repercuta Podcast, eu encontro a cachirola no Mercado Livre entre 80 e 100 reais, sob várias cores, amarelo, vermelho, azul. E tem inclusive explicando essa mudança de tamanho, que foi uma exigência, inclusive uma sugestão, uma sugestão não, né? Mas uma exigência da Polícia Federal na época por questões de segurança. Quando a PF passou diretrizes para mudanças do protótipo da cachirola para que ele ficasse mais inofensiva do que o modelo anterior, ainda na tentativa de colocá-las dentro dos estádios, coisa que não aconteceu. Entre as mudanças que a PF recomendou, o aumento no tamanho de 15 para 20 centímetros e num formato que se assemelhava muito mais a um João Bobo, aquele bonequinho. Ela vinha também com um bocal para ser inflada pelo próprio torcedor, como se fosse uma boia infantil, e uma basezinha levemente acolchoada. E o encaixe dos dedos, e que era onde lembrava inclusive uma granada, eu vi o pessoal, os memes, ela era de um plástico um pouco mais mole, para não poder ser usada como um soco inglês, porque como era muito duro, era só o cara colocar ali, a pessoa colocava os dedos dentro dela, que você poderia machucar alguém, enfim. O som era semelhante ao modelo anterior, e o problema é que as esferas que vinham dentro dele para fazer, e que no caso do cachixi são sementes, esse farfalhar, esse balançado dessas esferas de metal, foi recomendada que dentro da cachirola viesse uma espécie de almofada na superfície do instrumento, para que ficasse inacessível para quem quisesse abrir aquilo ali e machucar de alguma forma.
Outra preocupação da polícia na época era que se a pessoa... Eu também não sabia que a pessoa poderia inflar ela com ar, no caso, soprando. Mas também era possível que você colocasse água dentro dela e aí ela ficaria muito mais pesada. Isso num estádio de futebol tu podia fazer fazer uma desgraça ali, né? Jogando, arremessando a longas alturas, distâncias e velocidades. A polícia na época fez um teste com uma cachirola de plástico enrijecida cheia e elas foram arremessadas das arquibancadas mais altas do anel superior do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. E a constatação foi que se uma delas atingisse a cabeça de uma pessoa, a chance de o objeto causar traumatismo era de 80%. Eu acabei de falar do preço em 2022, mas na época, com a inflação vigente, ela custava entre R$ 29,90 e R$ 39,90. E talvez a principal mudança da nova cachirola era que ela fosse inflável. Eu acho que foi a grande mudança, para ficar até mais maleável e mais leve. Mesmo assim, não foi aprovada. Para falar um pouco sobre o instrumento de origem, a qual a cachirola foi inspirada ou copiada, você que escolhe como pensar, mas o cachixi é um instrumento idiofone do tipo de chocalho, de origem africana. Resumindo, é um pequeno cesto de palha trançada em forma de canâmpula e pode ter vários tamanhos, ser simples, duplo, triplo. Eu já vi até de 5, um grupinho de 5 eu já vi também. A abertura é fechada por uma rodela de cabaça e tem uma alça em cima dela. Ela possui pedaços de acrílico, arroz, conchas ou sementes secas no interior para fazê-lo soar. Eu tenho um cachixi pequenininho também, já até utilizei em gravações de algumas das minhas bandas e uso também no meu set do teatro, também é bastante útil. É usado principalmente como complemento do berimbau. A mão direita, que segura a vareta entre o polegar e o indicador, segura também o cachixi com o médio e o dedo anular. Dessa maneira, cada pancada da vareta sobre a corda é acompanhada pelo som seco e vegetal do cachixi. Segundo Naná Vasconcelos, ícone da percussão mundial pernambucano, em uma entrevista, o Naná deu sua declaração sobre a cachirola. Ele disse que a cachirola não tinha nenhuma diferença para o cachixi, mesmo sendo feita em plástico. Para alguns músicos, a cachirola de plástico não traz nenhuma vantagem em relação ao cachixi, musicalmente falando, e o som sai muito melhor do que a cachirola. A cachirola é 3 vezes mais cara do que o cachixi e tem um som abaixo. Começar aqui introduzindo para vocês, a título de teste com os alunos da Pracatu, a cachirola, um instrumento baiano e brasileiro inventado para a Copa do Mundo. Então vocês vão ver um teste de primeira mão, cachirola para vocês. De fato, quis trazer em alusão, quis fazer esse episódio como uma forma lúdica de relacionar a percussão com a Copa do Mundo. Mas é claro que o objetivo era comercial mesmo e não era agregar nenhum novo instrumento ao mundo da percussão. Uma coisa que eu tive curiosidade e que fui atrás para saber era sobre a questão de prejuízo, né? Houve um investimento em cima disso e o Carlinhos Brau, junto com seus sócios, né? A empresa que encampou a ideia, que topou fazer, eles pretendiam vender 50 milhões de chocalho de plásticos a R$30 cada um, o que era um negócio que daria quase 1,5 bilhão se esse objetivo fosse alcançado. Apesar de que 50 milhões era bastante coisa, esse valor na época a R$30 eu não sei se era viável, acredito que não, mas foi uma ideia para tentar ver se colava e ver se conseguia a fidelidade, enfim, né? Muito também vendo como foi benéfico em 2010 na África do Sul. Acho que os caras pensaram, vamos ganhar dinheiro aqui agora, coisa que não rolou, né? E por incrível que pareça, o cachixi ele era muito mais ligado às religiões de matriz africana e os percussionistas em si. O que eu tô querendo dizer é que o grande público ele não tinha familiaridade com o cachixi. Ele não bateu o olho e disse, isso é um cachixi, isso é uma adaptação. Não havia isso aqui no Brasil. Agora uma vuvuzela, uma corneta, todo mundo sabe que é uma corneta, sabe? De cara. A vuvuzela na África do Sul, ela já tinha apelo de muito tempo. Então foi muito mais fácil ser inclusive aceito pela FIFA na época. A cachirola foi patenteada pelo Carlinhos Brau e a multinacional Marketing Store foi a empresa que ficou responsável pela distribuição. O plástico era produzido pela empresa Braskem
e não foi revelado o quanto de royalties o Brawl receberia pelo produto. Então falta a gente ouvir um pouquinho o som da cachirola, trazer aqui para você, sacar um pouco da aplicabilidade do período curtíssimo da cachirola nos grandes holofotes, digamos assim. É isso, você tá certo. O negócio é que você tá usando o braço parecendo que tá tocando timbal, não é? Você tem que deixar ela mais livre. Deixa ela mais livre aqui, ó. Põe mais com esses 3 dedos aqui, você fica. E relaxa a mão. O Plácida aqui, ó. Plácida. 2, 1, 2, 3. Esse foi mais um episódio do Repercuta Podcast, espero que tu tenha curtido. Quis fazer um episódio dessa vez um pouco mais lúdico, trazendo um pouco das invenções, das adaptações, das possíveis aproximações entre percussão e Copa do Mundo. Caí exatamente nesses 2 instrumentos, as loscas e também a cachirola. E vamos em frente.